Numa era onde cada momento é capturado, filtrado e transmitido para o mundo, existe um grupo silencioso de pessoas que opera nas sombras. Elas estão presentes, elas observam, mas raramente, ou nunca, revelam o próprio rosto. Se você já se perguntou por que seu feed é um deserto de autorretratos, ou se você mesmo é um desses fantasmas digitais, saiba que isso não é um mero capricho. Sua mente opera de uma forma fundamentalmente diferente. Se você sente que há uma história não contada por trás das telas e quer desvendar mais mistérios da mente humana, inscreva-se no canal e ative as notificações. A psicologia tem uma explicação fascinante para o porquê de algumas pessoas simplesmente não postarem fotos, e a resposta é muito mais profunda do que simples timidez. A base para entender este fenômeno reside no conceito de autoobservação e na teoria da autoconsciência. Proposta por psicólogos como Duval e Wickland, essa teoria sugere que quando focamos nossa atenção em nós mesmos, avaliamos e comparamos nosso comportamento atual com nossos padrões e valores internos. Para a maioria, uma foto é um gatilho instantâneo para essa autoconsciência intensificada. O que para alguns é um ato trivial de compartilhar, para outros é como se colocar sob um microscópio social implacável. Esse comportamento não é aleatório. Ele segue padrões bem definidos. Frequentemente, essas pessoas demonstram uma maior sensibilidade à dissonância cognitiva, o desconforto mental de manter duas ou mais crenças ou valores contraditórios. Postar uma foto perfeita, que não reflete seu estado de espírito real, pode gerar um conflito interno insuportável. Eles preferem o silêncio digital à performance inautêntica. É uma escolha que prioriza a consistência interna sobre a validação externa. Mas esse comportamento vai além de uma simples preferência. Ele está enraizado em como o cérebro processa o risco social e a recompensa, criando um mapa neurológico que desvia da rota comum da autoexposição. Então, a pergunta que ecoa é: o que exatamente acontece dentro dessa mente que a leva a rejeitar um dos rituais mais onipresentes da nossa cultura? Seria um mecanismo de defesa ou uma forma mais elevada de autoconhecimento? A resposta não está na superfície do comportamento, mas nas profundezas da arquitetura cognitiva. O que diferencia a mente que se esconde da que se exibe, muitas vezes, é um mecanismo de avaliação de risco social hiperativo. Pense no córtex pré-frontal, a região do cérebro responsável pelo planejamento, tomada de decisões e modulação do comportamento social. Em indivíduos com alta ansiedade social ou uma tendência ao perfeccionismo, essa área pode funcionar em um estado de alerta constante quando se trata de autoapresentação. A simples ideia de postar uma foto aciona uma cascata de simulações mentais negativas. E se ninguém curtir? E se comentarem sobre minha aparência? E se me julgarem superficial? Para o cérebro deles, a postagem não é uma oportunidade de conexão, mas um campo minado de potenciais humilhações. Esse processo é amplificado pelo que os psicólogos chamam de viés de interpretação negativa, a tendência de interpretar situações ambíguas de forma negativa. Um silêncio após uma postagem não é visto como indiferença, mas como uma confirmação silenciosa de rejeição. A análise científica revela que isso está ligado a um locus de controle mais interno em relação à própria identidade. Enquanto muitos buscam no outro a confirmação de seu valor, um locus de controle externo, onde likes e comentários definem o eu, o não postador pode possuir um forte desejo de que seu valor seja autogerado, com um locus de controle interno. A validação externa nesse contexto não apenas é desnecessária, como pode ser vista como uma ameaça a essa autonomia, uma corrupção da autoimagem que eles se esforçam para manter soberana e independente do olhar alheio. É uma fortaleza mental construída para proteger o eu de um mundo percebido como excessivamente crítico. Esse cálculo de risco e recompensa é, portanto, radicalmente diferente. Onde um vê a chance de dopamina social, o outro vê a certeza estatística de um desconforto psicológico. Mas essa fortaleza que protege a identidade, seria ela um sinal de uma identidade robusta e autossuficiente?
ou, paradoxalmente, a guarda de uma identidade tão frágil que não suportaria o menor dos escrutínios. Este paradoxo nos leva ao coração do mistério: a relação entre a identidade e a privacidade na era digital. A recusa em postar fotos pode ser interpretada de duas maneiras psicologicamente opostas, e muitas vezes ambas coexistem. Por um lado, temos o argumento da autenticidade. Para muitos, a vida online exige uma performance. É preciso selecionar o melhor ângulo, a luz perfeita, o sorriso mais convincente. Esse ato de curadoria pode parecer profundamente inautêntico para uma mente que valoriza a integridade do eu real. A discrepância entre a pessoa que são em sua totalidade complexa e a imagem bidimensional e idealizada que deveriam projetar gera um profundo mal-estar. A decisão de não postar, nesse caso, é um ato de rebelião silenciosa contra a cultura da performance. É uma afirmação poderosa. Meu eu não é um produto a ser comercializado para consumo público. Eles protegem sua identidade não por fragilidade, mas por um respeito feroz por sua própria complexidade, que se recusam a simplificar em um post. Por outro lado, essa mesma atitude pode ser um mecanismo de defesa para uma autoimagem vulnerável. Quando o autoconceito é frágil ou está em desenvolvimento, a exposição ao julgamento público pode parecer uma ameaça existencial. A crítica a uma foto não é apenas uma crítica à imagem, mas um ataque direto ao núcleo do ser. Nesse cenário, a invisibilidade digital se torna um santuário. É um espaço seguro onde a identidade pode existir sem a pressão constante da avaliação externa. A privacidade aqui não é apenas uma preferência, mas uma necessidade psicológica para a autopreservação. O controle sobre a própria narrativa é absoluto quando essa narrativa nunca é publicada. Eles se tornam os únicos autores e a única audiência de sua própria história visual. Portanto, o que vemos não é simples timidez, mas um complexo balé entre a busca pela autenticidade e a necessidade de proteção. É uma muralha construída tanto para manter a falsidade do lado de fora, quanto para proteger a vulnerabilidade do lado de dentro. Diante dessa complexa teia de motivações, surge uma questão prática. E se esse comportamento, nascido da proteção ou da autenticidade, começar a causar sofrimento, a limitar conexões e a gerar um sentimento de isolamento? É possível treinar a mente para navegar nessas águas sem se afogar? A boa notícia é que a mente humana é notavelmente plástica. Se o desejo de superar essa barreira existe, existem estratégias testadas e validadas pela psicologia para reconfigurar essas respostas automáticas de medo e aversão. É crucial entender que o objetivo não é se tornar um influenciador digital, mas sim ter a liberdade de escolha, a capacidade de compartilhar um momento se e quando você quiser, sem ser paralisado pela ansiedade. A primeira e mais poderosa ferramenta vem da terapia cognitivo-comportamental, a exposição gradual e sistemática. A ideia é confrontar o medo em doses manejáveis para dessensibilizar a resposta de pânico do cérebro. Isso não significa postar uma selfie para todos imediatamente. Comece com algo mínimo. Envie uma foto para um único amigo de confiança. Depois, para um pequeno grupo de amigos próximos no WhatsApp. Talvez o próximo passo seja postar uma foto em que você aparece de longe, num grupo, nos stories que desaparecem em 24 horas. Cada pequeno passo bem-sucedido serve como evidência para o seu cérebro de que a catástrofe que ele antecipava não ocorreu. Você está literalmente reescrevendo suas vias neurais, ensinando ao seu sistema límbico que compartilhar não é sinônimo de perigo. Outra estratégia poderosa é o reenquadramento cognitivo. Em vez de ver a postagem como um pedido de validação, será que vão gostar de mim? Reenquadre-a como um ato de expressão ou conexão. Mude a pergunta interna de
o que eles vão pensar, para o que eu quero compartilhar com esta imagem. Talvez seja a alegria de um momento, a beleza de um lugar ou uma saudação a um ente querido que está longe. Ao focar na intenção por trás do ato, você transfere o poder do observador externo de volta para si mesmo. Finalmente, a prática da autocompaixão, popularizada por pesquisadoras como Kristin Neff, é fundamental. Quando a voz crítica interna surgir, em vez de se entregar a ela, trate-se com a mesma gentileza que ofereceria a um amigo. Reconheça o medo, valide o sentimento. É normal sentir-se vulnerável, mas não permita que ele dite suas ações. Essas técnicas, quando praticadas com consistência, podem desmontar a arquitetura do medo. Mas é importante ser brutalmente honesto sobre a jornada. Não são soluções mágicas. Elas exigem coragem e paciência, pois os padrões mentais que levam anos para se formar não desaparecem da noite para o dia. A jornada para mudar um padrão de comportamento tão profundamente enraizado é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. É fundamental ser realista. Haverá dias em que a ansiedade falará mais alto. Haverá momentos em que você abrirá a câmera, sentirá o velho pânico e a fechará novamente. Isso não é um fracasso, é parte do processo. A mudança real não é linear. Ela é feita de avanços e recuos. E a chave é a persistência, não a perfeição. A autocompaixão, que mencionamos como estratégia, torna-se a sua maior aliada nesta fase. Celebrar as pequenas vitórias, como ter tirado a foto, mesmo que não a tenha postado, é tão importante quanto o ato final, de compartilhar. É preciso reconhecer que, para algumas pessoas, a aversão a postar fotos não é apenas uma questão de ansiedade social leve ou preferência por privacidade. É crucial entender os limites dessas estratégias de autoajuda. Se a recusa em aparecer em fotos está ligada a uma dismorfia corporal severa, a um trauma passado ou a um transtorno de ansiedade que paralisa outras áreas da sua vida, a ajuda de um profissional de saúde mental não é apenas recomendada, é necessária. Um psicólogo ou terapeuta pode oferecer um ambiente seguro e ferramentas especializadas para desvendar as raízes do problema de uma forma que a autoanálise simplesmente não consegue. Este vídeo e as ideias aqui contidas servem como um mapa, uma forma de dar nome e estrutura a sentimentos que podem parecer confusos e isoladores, mas um mapa não substitui um guia experiente quando o terreno é perigoso. Se a sua luta parece intransponível, buscar terapia é um ato de força, não de fraqueza. No final das contas, a questão de não posta fotos, sua mente é diferente, nos leva a uma verdade universal. Seja você um livro aberto digital ou um cofre bem guardado, o mais importante é entender o porquê por trás de suas escolhas. A verdadeira liberdade não está em postar ou não postar, mas em fazer essa escolha de um lugar de autoconsciência e paz interior, e não de medo ou compulsão. O mundo digital é apenas um reflexo. A verdadeira paisagem a ser explorada está dentro de você. O canal Abismo Lúcido agradece você por ter chegado até aqui. Agora adicione um seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhe. Alguém pode estar precisando ouvir o que você acabou de escutar.